Para você, boa noite. Nós estamos aqui para uma primeira aula, ou mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online, hoje falando sobre famílias, não é? E eu queria, já estou colocando um slide errado aqui para vocês, deixa eu tentar voltar para o nosso começo aqui. Aí, legal. Então, muito bom falar com você. Eu sou Marcílio, um dos pastores aqui da PIB Curitiba e pastor na Rede Família. Nós aqui nessa escola bíblica, durante o último mês, na Rede Família, estamos falando sobre alianças, né? E estamos falando sobre alianças na família. A importância da gente poder compreender o que são as alianças de Deus para com o seu povo e como elas têm algum impacto na nossa vida, mas também pensar bastante sobre as alianças que nós devemos forjar, né? E devemos viver dentro da nossa própria família, a aliança do marido e da mulher, a aliança que devemos ter para com os filhos de honra também para com seus pais. Então, temos falado sobre isso nesse último mês e estamos fechando hoje o dia 30, né? O último dia do nosso mês de junho, falando então mais uma vez sobre as alianças. E hoje o nosso tema vai ser a nova aliança e a família. Então a gente compreender um pouquinho sobre o que é a nova aliança que tanto a Bíblia fala, qual é o impacto dela na minha vida e na sua, e também a gente poder rapidamente fazer uma aplicação e pensar um pouco sobre a nossa família, o impacto que tem a nova aliança com o nosso jeito de ser família nos dias de hoje, como Deus vê isso, como a gente deve responder a essa aliança com Deus, não é? Temos visto isso, Deus busca uma aliança, nós vamos respondendo a esse convite para uma aliança cada dia da nossa vida. Muito bem, a gente vai começar o nosso tema aqui, mas eu queria fazer uma breve oração com você, tá bom? Como é bom a gente poder abrir a mente, o coração e dizer: Senhor, me ensina, né? Senão a gente vai passando conteúdo aqui, mas quem aplica no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E a gente vai dizer que ele é bem-vindo aqui e vamos estudar a palavra de Deus juntos, tá bom? Vamos lá, vamos orar? Senhor, que bom a gente poder ter essa hora juntos aqui. E me alegro em poder estar com pessoas que desejam estudar mais da Tua Palavra, desejam conhecer o Senhor mais de perto. E agora o nosso pedido é que o Senhor seja o nosso professor, que o Teu Espírito aqui encontre nossa mente, o nosso coração abertos, Deus, para receber e então compreender a Tua Palavra. Que o Teu Espírito aplique, que a gente se torne praticante daquilo que vamos aprender juntos nesse tempo aqui. E nós te pedimos a Tua direção, a Tua fala ao nosso coração e pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que bom, queridos. Então, vamos lá. Se você quiser conversar com a gente, mandar recados para a gente, quero dizer para você que você pode mandar aí no nosso WhatsApp, tem aí na tela o 3091-4322, tá bom? Assim a gente vai recebendo o seu recado e queremos tentar também aqui ouvir a tua participação, ler, interagir com você. É sempre uma alegria saber que você está junto da gente, curtindo e aproveitando o ensino que está sendo passado, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar juntos, eu e vocês, nessa noite. Veja só, aliança. No mês de junho nós estudamos sobre isso. E o que é uma aliança entre Deus e as pessoas? Aliança é um pacto. A gente pode ver na língua grega, a gente pode ver como um substantivo ou como um verbo. Quando é substantivo, ele representa um acordo contratual, um pacto entre Deus e uma pessoa, ou entre Deus e seres humanos, ou até entre os próprios seres humanos, não é? Que requer um vínculo de uma ação de ambas as partes. Ou seja, não é só um acordo verbal, mas ele precisa ser expressado em alguma ação. Um símbolo acaba se tornando símbolo desse compromisso de agir em favor de. Então, cada parte age em favor da outra e vai cumprindo as regras. Bom, quando a palavra sobre aliança aparece numa conotação agora aqui de verbo, é interessante, né? Porque quando é um verbo, ele representa um ato simbólico ali, que é cortar, fazer uma aliança com um
corte, de um sacrifício que precisa ser feito para ser então esse símbolo da sociedade, da aliança, do pacto que foi feito. É curioso isso, porque nós vemos, por exemplo, os cortes de sacrifício que eram feitos no Antigo Testamento, das pombas, das rolinhas, dos cordeiros, dos cordeirinhos, porque representava a aliança, o pacto que esses homens queriam ter com Deus, tá? Então é muito importante que você compreenda isso, e a gente vai então aqui, olha lá, nova aliança é a família, olha só, ó, aliança é um pacto contratual ou esse ato de cortar, né, um animal, e isso representa essa aliança feita. Um outro exemplo que eu coloquei aqui é a própria circuncisão, quando os homens cortavam o prepúcio ali, para que com a circuncisão feita representasse essa aliança que é feita com Deus, né? Deus pede esse símbolo da aliança já para Abraão, e dali para frente o povo, na lei mosaica inclusive, falava muito sobre isso, né? Então da circuncisão dos meninos hebreus ou dos meninos judeus, tá bom? Então, aliança, pacto ou esse símbolo do corte que é importante dentro desse pacto com Deus e os homens. Agora, olha só que interessante, nós já estudamos aqui ao longo desse mês que muitas alianças são vistas no Antigo Testamento, alianças históricas, né, que já se concretizaram. Veja só, Deus fez uma aliança com Adão e Eva, quando disse que eles poderiam crescer, se multiplicar, que eles deveriam desfrutar da natureza, da criação, que eles deveriam governar sobre as coisas criadas, Deus fez um pacto com Adão e Eva de se relacionar intimamente com eles. Esse pacto foi quebrado, não é? E por isso o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entra no mundo, todas as consequências do pecado vêm sobre Adão e Eva e sobre toda a humanidade. Isso faz com que Deus busque uma nova aliança. Não porque essa aliança feita de Deus com os homens foi uma aliança que foi ruim, ou que não era plena, não foi perfeita. Não, Deus sempre é perfeito. Acontece que Ele permite que eu e você tomemos as nossas decisões ao longo do tempo. Foi assim com Adão e com Eva, por isso uma aliança foi quebrada. E é interessante quando a gente olha para a nossa vida e percebe quantas vezes eu e você também falhamos nos nossos pactos com Deus. Deus sempre, por amor, por graça, por misericórdia, busca uma aliança. Por isso as alianças vão sendo renovadas, vão existindo novas alianças ao longo da história. E por isso a gente vê outra aliança. A aliança de Deus com Noé, por exemplo, quando a enchente vem, o dilúvio vem, toda a humanidade foi sacrificada, se perdeu, mas Deus salva a humanidade salvando uma família, a família de Noé. E então estabelece um pacto e diz: eu vou colocar um arco-íris no céu como símbolo da nossa aliança. E esse símbolo vai representar uma coisa: não vou mais destruir a terra que eu criei com um dilúvio. Não mais faço isso. Por quê? Por amor a vocês. Faço um pacto de preservação e por isso não vou mais destruir com um dilúvio. A gente vê uma nova aliança, a aliança com Abrão. Quando em Gênesis capítulo 12, Deus conversa com Abraão e diz: sai da casa da tua parentela e vem e caminha, e vamos caminhar comigo, vai por onde eu te mandar, e por onde eu pedir você vai colocando os seus pés, eu vou então abençoar você, você vai dominar essas terras, elas serão tuas por herança, você vai ser pai de uma grande nação, e essa nação vai poder desfrutar dessas terras por onde eu vou mandar você andar. E então Abraão faz esse pacto, essa aliança com Deus. De fato, ele tem dúvidas em alguns momentos, porque a esposa era estéril, eles não tinham uma criança, mas ele creu no Senhor. A Bíblia vai mostrar isso lá em Hebreus, na galeria da fé, em Hebreus 11, porque ele creu. Isso foi imputado por justiça, e então Deus o abençoou e realizou a parte de Deus nessa aliança, ainda que descendentes de Abraão e o povo todo tivesse falhado ao longo do caminho. Isso nos leva para outra aliança. Olha lá, aliança mosaica, ou aliança feita com Moisés e o povo de Israel.
Agora eles saem do Egito depois de muitos anos de escravidão. E Deus agora faz uma nova promessa: vou dar a vocês a terra prometida. E ele conduz aquele povo pelo deserto. E lá no Sinai, então, ele dá os 10 mandamentos e as leis que vão estabelecendo qual é a parte de cada um. Mas Deus estabelece de uma maneira simples. Ele diz: vocês serão o meu povo e eu quero ser o seu Deus, não é? Então Deus fala sobre isso e diz: cumpram uma aliança comigo, vivam numa aliança comigo. E Deus vai cumprindo a sua parte de prover, de cuidar, de abençoar, de livrar do mal. E o povo, sim, eu acho que tem a intenção de cumprir, mas as alianças vão pedindo coisas que o ser humano às vezes não consegue dar. E então o povo peca, o povo falha para com Deus. E novas alianças são feitas. Por exemplo, a aliança com Davi, quando Deus diz: Davi, você foi um homem segundo o meu coração, e por causa disso eu quero estabelecer com você um compromisso, um pacto, uma aliança. Vou abençoar você e a sua casa. Vocês terão reis, sempre terá um descendente seu no reinado desta nação de Judá. E Deus cumpre a sua parte, ainda que muitas vezes, e muitos dos descendentes de Davi tenham falhado no seu compromisso com Deus, tenham pecado, tenham se distanciado, tenham adorado até outros ídolos. Então, veja bem, Deus busca uma aliança com seu povo. Deus busca uma aliança comigo e com você. Então eu queria olhar com você aqui para algumas dessas características que são importantes nessas várias alianças aqui. Eu já estou até dizendo uma delas, tá bom? Olha lá, características comuns na aliança de Deus com os seres humanos. Primeiro, acredita nisso? Deus sempre dá o primeiro passo. Ele é o maior interessado. A Bíblia vai dizer para a gente que mesmo antes de nós o amarmos, Ele já nos escolheu e nos amou. Deus sempre dá o primeiro passo na nossa direção para buscar uma aliança comigo e com você. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele deseja se revelar ao homem. Porque Ele deseja abençoar a humanidade. Outra coisa tão especial, tão linda, né, e que a gente desfruta disso, é que Deus faz promessas. Deus abençoa e Deus cumpre as suas promessas. Ele dá o primeiro passo, mas Ele também diz: vou te abençoar. Ele sempre promete algo. E como é bonito isso também, não é? Eu fico imaginando você aí que está junto comigo hoje assistindo. Será que Deus já também não conversou com você algumas vezes? Será que Ele já não se revelou para você? Né? Qual foi a promessa que foi dada? E eu queria que você conversasse um pouquinho comigo. De repente escreve aí, vai mandando o seu recadinho para dizer: puxa, Deus se revela para mim, Deus tem falado comigo. Manda aí o seu recado, tá bom? Veja só, em qualquer aliança existe a contrapartida. A gente tem também coisas que devemos fazer para Deus, mas eu tenho certeza que esse Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz, Ele tem prazer em se revelar. Então Ele também já deve ter, ao longo da tua vida, da história da tua vida, né? Eu já estou com os meus 50 quase aqui, né? Você já tem aí alguns anos, mas nessa tua história, com menos anos do que eu, ou mais do que eu, tenho certeza que Deus já falou com você, que Deus já se revelou a você, que Deus já fez promessas para você. Então vai colocando aí, porque seria um prazer a gente poder ver aquilo que Deus já fez com você, tá bom? Olha lá, ó, escreve pra gente e eu daqui a pouco vou tentar ver se eu consigo ler aqui, tá bom? Vamos lá. O pessoal da técnica está perguntando se pode mandar, como é que pode fazer. Pode mandando para mim aqui ao vivo e aqui no meu celular mesmo, a gente já vai daqui a pouco lendo, tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos lá. Bom, veja só, algumas das características a gente acabou de ver, né? Deus fez essa aliança, mas o povo não foi capaz de cumpri-la. Tanto quanto eu e você, infelizmente, por causa da nossa humanidade, também, muitas vezes, não temos condições de cumprir com aquilo que Deus quer numa aliança comigo e com você. Então, enquanto você vai mandando o teu recado, eu queria que você escutasse uma canção.
O Davi Sasser tem uma canção tão linda que fala sobre Deus de promessas. Daqui a pouquinho a gente vai continuar na nossa interação e na nossa aula, mas enquanto você escreve para mim, para falar daquilo que Deus já fez, a maneira como Ele se revelou, como Ele te buscou, como Ele quis uma aliança com você, a gente vai ouvir essa canção que é lindíssima. Deus de promessas. Deus promete e Deus cumpre. Vamos ouvir essa canção, daqui a pouquinho a gente continua. Talvez essa canção tenha marcado a tua vida, querido. Meu Deus. Vamos cantar lá nesse lugar, querido. Promessas estão sendo renovadas aqui. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Eu creio. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele está perto de você. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Se você tem promessas, então cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, declare, querido. Sei que os teus sempre atentos, sempre atentos. Oh, Ele está te vendo, Ele está te ouvindo nessa noite, querido. Então diga a Ele. E os teus olhos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele está perto de você, creia. És Deus de perto e não de longe. Nunca, oh, Ele é fiel. Tu és fiel. Se você crer, tendo as tuas mãos a Ele. Oh, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra. Estenda tua mão, querido. Diga, oh, cante, posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for.
teus olhos, querido. Levante as suas mãos se você pode. Comece a pensar na promessa de Deus na tua vida, querido. Pense na promessa. Diga comigo. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai. Não sei qual é a promessa, mas eu sei que Deus pode cumprir na tua vida, querido. Você já deve ter sido muito abençoado por Deus ouvindo essa canção, não é mesmo? Deus já deve ter falado tantas vezes com você através dessas palavras tão especiais, muito inspirado, né? O Davi Sasser nessa canção Deus de Promessas, maravilhosa, porque Deus é um Deus de aliança comigo e com você. Quero dar boa noite aí para alguns que estão junto com a gente, né? A Neuza Gonçalves está dando boa noite, um oizinho lá de Jabaquara, São Paulo, pedindo orações pela família e saúde, nós vamos orar no final. Samuel e a Marli, que são de Cubatão, esses estão sempre com a gente, um beijo para vocês, Deus abençoe, tá bom? E também a Silvana de Fátima, dando boa noite, a Bernadette aqui falando também do litoral paulista, muita gente aí junto com a gente, que bom, Deus abençoe vocês, pode ir mandando seus recados, da onde você participa, da onde você está assistindo com a gente, tá bom? E lembra, você pode também colocar hoje aí, quando foi ou como é que que Deus se revelou a você, quais foram as promessas que você já ouviu de Deus, pode ir colocando e a gente vai compartilhando aqui dessa aliança que Deus faz junto com a gente. Muito bem, nosso tema hoje é Nova Aliança e a Família. Então, vamos voltar para conversar um pouco sobre o que é a Nova Aliança. Nova Aliança é um pacto definitivo entre Deus e os homens por meio de Jesus Cristo. Se as alianças anteriores foram quebradas pelos homens, agora Deus queria então construir uma aliança definitiva, aquela que não seria quebrada, mesmo que o homem em algum momento rompa, a parte de Deus será feita eternamente de uma vez por todas. Ele o faz por meio de Jesus, o seu Filho. A Bíblia vai dizer, Filipenses capítulo 2, que Jesus não considera algo que devia se apegar ao fato de estar na glória do céu, mas abre mão da sua glória para poder caber na forma de um bebê e viver entre nós e depois nos ensinar como viver um bom relacionamento com Deus em vida aqui na terra. E um dia tomou o meu e o seu lugar na cruz para então realmente resolver a questão do pecado e reconstruir esse relacionamento quebrado com Deus. Jesus se torna um intermediário, aquele que nos liga a Deus por causa do seu sacrifício de amor na cruz. Então essa é a nova aliança. No grego, a palavra grega que fala sobre nova aliança é traduzida no português como Novo Testamento, ou seja, a nova aliança, ela é esse testamento, é a herança que Deus deixa para mim e para você, no amor que Ele tem por mim e por você, através de Cristo Jesus. Agora, é interessante, porque mesmo no Antigo Testamento, os profetas já falavam dessa aliança. Olha só, vou ler com você pode acompanhar aí na sua tela, né, o texto de Jeremias capítulo 31. Olha lá. Jeremias falando da nova aliança. O Senhor Deus diz, está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que fiz com seus antepassados, ou com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias falou sobre essa nova aliança, olha lá, versículo 33 e 34, as promessas contidas. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei a minha lei na mente e no coração deles. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Versículo 34, ninguém vai precisar mais ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo, procure conhecer a Deus o Senhor, porque todos me conhecerão. Tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Eu sou
o Senhor, eu estou falando. Jeremias falou sobre essa profecia e olha só que interessante, não é? Essa nova aliança que viria, e diz, essa aliança é uma aliança que vai durar para sempre, é diferente das anteriores, e Deus vai se fazer conhecer por meio dessa aliança e vai perdoar os pecados do povo. Vamos lá, não só Jeremias escreve sobre isso, mas Ezequiel também escreve no capítulo 36, versículos 26 em diante, que diz assim: eu lhes darei um novo coração e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as coisas que os tornam impuros. Veja só, nesse texto fica interessante a gente poder perceber que mesmo a humanidade sendo falha, Deus vai suprir a parte da própria humanidade dizendo, olha, eu vou fazer com que vocês tenham condições de obedecer e de cumprir os mandamentos. Por quê? Porque humanamente falando é impossível. E as pessoas quebravam os mandamentos, mas ele vai dizer, eu vou pôr dentro de vocês um espírito novo. E todo aquele que passa por uma nova aliança com Deus recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, o Espírito de Jesus para habitar dentro de nós. E com essa natureza nova, a natureza do Espírito, aí sim nós somos capazes de cumprir as leis do Senhor. A expectativa de Deus para com a nossa vida. Muito bonito isso que foi prometido por Ezequiel em relação à nova aliança. Agora, a nova aliança ela é oferecida por meio de Jesus Cristo, como a gente tem falado. João 1:29 diz assim, não é? No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha batizado Jesus um dia antes, mas agora ele, ao ver Jesus passando, conversa com os discípulos dele, João Batista, e diz, olha, tá ali, ó, ele é a promessa de Deus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é a promessa da aliança sendo cumprida. E é interessante porque até alguns dos discípulos de João passam então a seguir a Jesus e tentar conhecê-lo. Isso está tudo descrito ali no capítulo 1 e 2 do Evangelho de João. Muito lindo a gente poder perceber que Jesus é o cumprimento da promessa. Ele é a aliança, o símbolo da aliança que é feita entre Deus e entre nós, seres humanos, né? E se a palavra verbal falava sobre corte, que numa aliança um símbolo é o corte, Jesus permitiu que o seu corpo fosse partido na cruz para que a nova vida agora pudesse de verdade acontecer comigo e com você. Só quem já viu alguém passar por essa nova aliança sabe o que a gente está dizendo. Só quem já experimentou passar por essa aliança sabe de fato o que significa isso. Tudo se faz novo, como a Bíblia diz. A gente recebe uma alegria que não é nossa. Vem do céu, vem de Deus para nós. Aquilo que antes satisfazia o ser humano, agora não satisfaz mais. A gente não precisa mais de tantas das coisas que o mundo oferece. Porque a satisfação da nossa alma, a alegria que não termina, ela vem do próprio Deus em nós. Essa é a nova aliança que muda a nossa vida aqui na terra, mas que também nos leva para uma promessa de uma vida futura com o Senhor no céu. Essa aliança está disponível para mim e para você, e Jesus nos oferece através do seu sacrifício na cruz. Olha lá o que Lucas diz, em Lucas 22:20. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que foi derramado em favor de vocês. Jesus agora participando daquela última ceia antes de ser preso, antes de ser levado à cruz. E ele está com os 12 e ele diz, ao partir o pão, ao distribuir o cálice, ele diz, esses são símbolos da nova aliança. Um corpo partido, como a gente parte o pão, e um sangue derramado, como a gente pode ver, o tom de vinho, né, no vinho ou no suco de uva, como tantos tomam hoje aqui em dia. Não é assim?
aliança que foi feita por meio de Jesus, que é mais do que suficiente para perdoar o pecado, como Jeremias e Ezequiel falaram, para nos dar o Espírito de Deus na nossa vida, como Ezequiel falou, para nos dar novas condições de um relacionamento íntimo, especial, gostoso, sincero, verdadeiro, real, com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo isso acontece por meio de Jesus na minha vida e na sua vida. Olha, a aliança, falando ainda da nova aliança, a aliança se baseia na graça de Deus por meio de Jesus. E olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2. Ele pauta o seu ministério em cima dessa verdade da aliança. Efésios 2, versículo 8. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos boas obras que Ele já havia preparado para nós. E olha o versículo 18. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. A aliança acontece pela graça de Deus por meio de Cristo. É favor de Deus, ela vem de graça para todo aquele que crê. E como a gente pode então pular, mergulhar nesse favor, nessa graça, nessa nova aliança? Está ali no começo do versículo 8. Apenas pela fé. Quando a gente decide crer e decide dizer: Jesus, eu te quero como o Senhor da minha vida. Eu quero que você mude a minha história. Quando a gente faz isso, Ele perdoa o pecado, Ele nos ajuda a viver um novo relacionamento intenso com Deus todos os dias da nossa vida. Algumas características, então, dessa nova aliança. Primeiro, ela é eterna. Olha lá, Jeremias 32, 40. Vou fazer com eles essa aliança eterna. Nunca deixarei de lhes fazer o bem. Farei com que me respeitem com sinceridade e que não se afastem de mim. Queridos, que coisa linda. Se dependesse de mim e de você, a gente não ia dar conta dessa aliança, desse pacto com Deus. Porém, Ele faz um milagre. Ele diz: eu vou fazer algo que é mais do que suficiente para perdoar os pecados deles e fazer com que essa aliança dure para sempre. Se antes, para perdão de pecados, um cordeiro tinha que falecer, tinha que morrer, tinha que ser imolado e sacrificado e queimado para que as chamas pudessem ir à presença de Deus, e a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 5 que esse sacrifício era recebido por Deus como um aroma agradável a Deus. Agora, o sacrifício do Cordeiro foi feito pelo Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Aquele que não tinha pecado algum, mas que se fez pecado e tomou sobre si o meu pecado e o seu pecado, para que então nós pudéssemos ter perdão e vida com Deus todos os dias da nossa vida. Então é uma aliança eterna. É uma aliança de paz, porque ela estabelece paz com um Deus que é puro, perfeito e santo. E estabelece a paz com os seres humanos, que são falhos, imperfeitos e pecadores. Essa paz se chama Jesus, o sacrifício de Jesus, né? A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Isaías, que Ele é o príncipe da paz. Então, Ezequiel 37, 26 vai dizer lá: eles viverão em segurança, eles terão paz, eles terão sempre segurança, porque nós já fomos purificados e santificados pelo sacrifício de Jesus, o Cordeiro da Paz. É uma aliança superior à antiga. Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A aliança nova é superior à antiga. As promessas novas são superiores às antigas, porque Deus quer abençoar e salvar todo aquele que está perdido. Então,
A aliança nova está prometida para você, se você crê no Senhor. E olha, não é só para você, mas pode se estender para todos os da sua casa, os seus familiares, se eles também reconhecerem Jesus como o Senhor e Salvador da vida de vocês. Antes da gente falar das promessas, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, conversar com vocês. Tem a Silvana Magalhães, dando uma boa noite, vindo lá do interior do Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua. Giovânia também, a paz do Senhor, está acompanhando aqui de Curitiba, Giovânia, que legal, Deus abençoe você, viu? Miriam Rezende, de Umuarama, dizendo aqui também, a paz do Senhor, obrigado porque vocês estão participando junto com a gente, Miriam. A Jerusa, que está lá no interior do Rio de Janeiro, sou da Igreja Batista em Macuco, Rio de Janeiro. Deus abençoe você, um abraço para a sua igreja também, Jerusa. Vamos ver mais alguém aqui rapidamente, o Hélio Pedro, né? Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe grandemente vocês no amor de Cristo Jesus. Lá dos ingleses, em Florianópolis. Ei, rapaz, você tá bem, hein? Queria eu estar numa praia agora aí junto com você, né? Ia ser muito legal. Tá bom. Bom mesmo é a gente estar aqui meditando na palavra de Deus e vendo das bênçãos dessa nova aliança. Então vamos lá, se você quiser, pode continuar escrevendo para a gente, manda o seu recado e a gente vai continuar estudando um pouquinho mais sobre a nova aliança que Deus estabelece comigo e com você, que pode abençoar a nossa vida, modificar a nossa história e abençoar também a nossa família. Algumas das promessas de Deus na nova aliança. Hebreus 8 agora, versículos 10, 11 e 12. Diz assim, né? Você está com ele aí? Eu vou na tela, eu vou ler os versículos para você, tá bom? Diz assim, olha. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, porque ninguém poderia se orgulhar de tê-la. A gente leu isso recentemente ali, estou só relembrando você, tá? Pois Deus fez pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos boas obras, a qual já tinha preparado para nós, e é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ter um só Espírito, e pelo poder do Espírito podemos chegar até a presença de Deus o Pai. Olha só que lindo, promessa, Deus escreveria a sua lei no meu e no seu coração. A lei agora fica dentro do coração e da alma da gente, por causa da nova natureza que recebemos de Deus. Deus promete ser o meu Deus e o seu Deus. E Deus promete que você pode fazer parte do povo dele. Se antes existia o povo judeu, agora o povo de Deus é todo aquele que crê no Senhor. E Deus nos chama de povo, nos chama de nação santa, nos chama inclusive de família com ele. Isso é lindo demais, é uma promessa de Deus para nós nessa nova aliança. E o perdão do pecado, que sempre nos afasta de Deus e que nos leva para a morte eterna. Mas agora podemos ter paz, podemos ter perdão, podemos ter purificação, podemos ser renovados por causa do perdão que foi oferecido para mim e para você na cruz, através de Jesus. Então, quando a gente reconhece o nosso pecado e a gente diz, Senhor, falhei de novo, me perdoa, a gente dá um passo em relação a Deus, o perdão vem, a restauração vem e o relacionamento se intensifica mais uma vez, porque Deus está de braços abertos para nos receber e conviver comigo e com você todos os dias da nossa vida. Então, são promessas dessa nova aliança que são tão tremendas e importantes para nós. A gente está quase chegando no fim, mas eu queria pensar com você algo importante. Como é que a gente entra nessa nova aliança com Deus? Eu já mencionei e quero agora repetir. Quem entra nessa aliança? Quem crê em Jesus. Quem pela fé escolhe render a sua vida e o controle da sua vida ao Senhor Jesus. Não mais eu, não mais do meu jeito, mas do teu jeito. Agora tudo o Senhor comanda. Então vem se tornar o meu Senhor, o meu dono, Jesus. É assim que a gente faz. E a gente faz uma breve oração. Quando essa oração é feita, a Bíblia vai dizer para a gente que quando a gente crê na nossa mente e nós expressamos com a nossa boca aquilo que está no nosso coração, que está na nossa mente, pela fé, somos salvos por Cristo Jesus. Então, como é que você faz? Bem tranquilo, aí no lugar onde você está, você pode parar um pouquinho e dizer, Jesus, eu creio
eu quero essa nova aliança, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova oportunidade, eu quero viver dentro desse plano do Senhor, de me tornar família contigo, de me tornar povo contigo. Deus, eu quero uma coisa nova, o Senhor vivendo em mim, através do teu Espírito. Faz isso comigo. Nessa breve oração, você pode começar a viver uma nova aliança. E eu queria, em pequenas palavras, fazer uma oração com você. Quem sabe você hoje repete aí na sua casa, no lugar onde você está, essas palavras, fazendo uma nova aliança com Deus. Vamos tentar fazer isso juntos? Feche seus olhos um pouquinho. Você vai, desse jeito bem simples, falar com Jesus agora, tá bom? Feche seus olhos, se concentra e a gente agora vai conversar com Jesus. Senhor, eu reconheço o meu pecado. Eu acredito que o Jesus é o presente para perdoar o meu pecado e me dar uma nova vida com Deus. Então, me perdoa. Vem, habita em mim com o teu Espírito. Se torne o meu Senhor, o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, tenho certeza, hoje começa uma aliança nova entre Deus e você. Deus vai se revelar, vai te abençoar, vai cuidar da sua vida, vai suprir as suas necessidades, porque Ele é fiel. Ele sempre cumpre a parte dele na aliança. Mas é importante você entender que tem, sim, a minha e a sua contrapartida, né? Nós precisamos também viver em fidelidade com Deus. Nós devemos também viver na busca de uma vida coerente com a palavra de Deus, correta na palavra de Deus. Então, se você deseja isso, eu quero te dar também algumas dicas. Todo dia, pega a sua Bíblia, pega ali no Novo Testamento, começa por ali, pode ler um trechinho por dia, um capítulo por dia, mas medita naquilo, presta atenção. O que Jesus está me ensinando? O que Deus está falando ao meu coração? Se você puder, pega inclusive um papel, caneta, lápis, caneta ou um caderninho e vai anotando aquilo que você aprendeu de Deus. Eu faço uma coisa, quando eu faço isso, eu também termino com uma oração. Eu digo, Senhor, agora me ajuda a aplicar o que eu aprendi. Agora eu aprendi que eu posso crer, então me ajuda a crer. Eu aprendi que eu posso confiar, então me ajuda a confiar, porque as coisas no meu dia a dia vão me fazer duvidar, mas eu quero viver uma verdadeira fé e confiança no Senhor. Enfim, aquilo que Deus falar contigo, anota no papel e diz, agora me ajuda a aplicar, colocar em prática, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Bom, eu quero terminar com uma fala importante a respeito da família, porque a aliança com Deus tem um impacto na família. Eu não sei se você percebeu lá no começo da nossa aula que Deus fez uma aliança com famílias, com homens e com mulheres. Ele escolhe se revelar e abençoar toda a terra por meio de uma família primeiro, Adão e Eva. Ele cria os dois e diz, olha, vem viver um relacionamento comigo. Governem sobre a terra. Depois, quando o pecado vem, ele salva toda a humanidade, reconstruindo a humanidade a partir de uma família. Noé e toda a sua família dentro de uma arca. Eles são preservados em vida e a partir deles existe todo o repovoamento da terra. A gente vê Abraão. E quando Deus fala com Abraão, ele diz, olha, sai da tua terra, eu vou abençoar, você vai ter uma grande família e através da tua família, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. E essa bênção da vida de Abraão também pode ser uma bênção que eu e você podemos viver. Sim, a nossa família pode também ser uma bênção, ser abençoada e ser uma bênção. Quando foi com Davi, ele disse, olha, eu vou abençoar você porque você é um rei segundo o meu coração e eu vou abençoar a tua descendência. Então, Deus faz alianças com família para abençoar a família e para se revelar ao mundo por meio da família. Então vamos dar uma olhadinha no impacto da nova aliança com a minha e a sua família. Primeiro, Deus quer se revelar, a gente falou sobre isso. Ele vai se revelar a você e à sua família, sempre que vocês quiserem. A Bíblia diz assim,
busca e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pede que será dado. Se você for em busca de um relacionamento com Deus, Deus vai se revelar a você. Outra coisa, Deus quer ser família com você. Então, permita que o Senhor entre na tua vida e na tua casa, porque Ele te chama de filho e de filha. É interessante isso, né? A Bíblia vai dizer, vocês não são mais estrangeiros, mas vocês que creem são agora concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus quer ser família com vocês. Deus quer também abençoar a sua vida, como foi com Abraão. Olha, caminha comigo, porque eu vou abençoar a sua vida, eu vou proteger você. E essa é uma bênção e uma promessa que está em vigor, nessa promessa de uma nova aliança de Deus comigo e com você. Então, vem desfrutar da bênção e das bênçãos de Deus. Mas eu quero te dizer que a bênção maior não é aquilo que Ele pode te dar. A bênção maior é o convívio com Ele todos os dias. É se relacionar com o Deus Todo-Poderoso. E isso pode ser feito por você. Vai trazer impacto na sua vida. Mas vai mudar a vida da tua família também. Tenho certeza disso. Em último lugar, olha só que lindo. Deus quer abençoar vocês. Sabe por quê? Porque Ele também quer abençoar outras famílias por meio de vocês. Então, enquanto a gente se aliança com Deus e vive um relacionamento bonito com o Senhor, todas as outras pessoas vão começar a olhar para a gente e enxergar Deus na vida da gente. Isso é um milagre. É um milagre porque eu continuo pecador e você também. Mas as pessoas podem ver algo diferente, que é a presença de Deus em nós, é a presença de Deus fazendo toda a diferença. Eu me lembro de algumas histórias, né? Mas vou contar uma delas. Eu estava num prédio, morava num prédio, hoje já mudei de lá, mas morava num prédio. Uma vez uma senhora pegou um elevador comigo e ela tomou coragem, ela conversou ali naqueles pequenos andares ali subindo. Ela disse assim: escuta, vocês são tão alegres na família de vocês, a gente escuta vocês cantando e a gente às vezes pega o elevador com vocês são tão carinhosos, tão respeitosos. O que tem de diferente? O que existe com vocês aí? E aí, então, a gente pôde, com um sorriso gostoso, né, dizer assim, olha, a diferença quem faz é Jesus. Ele faz toda a diferença. E aí a gente pôde falar um pouco de Jesus para ela. Isso é tão bom, é uma bênção tão grande. Me lembro de uma outra vez que eu estava pegando um táxi, vindo do aeroporto para minha casa, já tarde da noite, e aí então, na conversa com aquela senhora que dirigia o táxi, ela disse, puxa, você é evangélico? Sim, sou evangélico. Ela falou assim, olha, eu vou muitas vezes numa igreja deixar adolescentes, jovens, para algumas programações daquela igreja. Ela falou, a gente está perto, eu posso até passar na frente para você ver. Eu falei, tá bom. Ela passou, mudou o caminho, passou na frente da nossa igreja. E eu fiquei tão feliz. Eu falei, que coisa boa, né? Realmente as pessoas estão podendo ver a diferença que Jesus está fazendo na vida da gente, na vida de uma igreja. E isso tem impacto em famílias, tem impacto na cidade. É isso que Deus quer. Deus quer abençoar você, para que a tua família seja diferente, para que a tua vida seja uma vida nova, para que novos costumes, hábitos, um novo jeito de ver a vida, a cosmovisão cristã, o jeito de Deus, o caráter de Cristo agora esteja ali impresso na tua vida, no teu jeito de ser e de agir. Quando isso acontece, Deus abençoa o mundo por meio da tua vida. Então, vem viver e desfrutar dessa nova aliança, a aliança que Deus prometeu e que já nos ofereceu em Cristo Jesus. Ela é uma bênção para a sua casa e para a sua família também, tá bom? Deus quer usar a tua família para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Eu espero que isso aconteça em nome de Jesus, tá bom? A gente tem 3 minutinhos aqui para encerrar o nosso tempo. Eu queria agradecer a participação de vocês. Tem mais aqui também o Silvio Lopes, que vem lá de Belém do Pará participando com a gente. Que Deus te abençoe, Silvio. Eu espero que aí esteja mais quentinho do que aqui. Hoje estou frio demais, né? Mas que bom você estar junto com a gente aqui. A Denise Oliveira
da PIB de Pádua, no Rio de Janeiro, também mandando um oizinho. A Ruth da Silva, boa noite, uma amada igreja, falando de Tubarão, Santa Catarina. Missionária Jana, junto com a gente aqui. A irmã Feliciana, a irmã Verônica. Deus abençoe. Que bom que todos vocês puderam participar. E um beijo grande no coração de vocês. A gente espera que vocês tenham sido abençoados. E mais, que vocês todos, né, agradeçam a Deus, louvem a Deus hoje por poder viver nessa nova aliança com Cristo Jesus. Olha só, daqui a pouquinho tem o culto da família. Fica com a gente aí no ar, tá bom? Você pode daqui a pouquinho só fazer o seu intervalo, mas deixa a TV ligada aí, tá bom? Porque o culto em família já começa a acontecer daqui a uns minutinhos e vai ser muito bom a gente poder também continuar com você participando junto com a gente. Você faz diferença, né? A tua vida junto da gente nos alegra muito. E hoje o nosso culto em família é culto focado em casamento, tá bom? Então nosso Ministério de Famílias tem vários ministérios. Um deles é o Ministério de Casais, Algo Mais. E eles vão estar dirigindo o nosso culto em família daqui a mais uns minutinhos. Então, que Deus te abençoe. Espero que você tenha curtido a nossa aula e continua junto com a gente aí para o nosso culto em família. Um abração para você, obrigado por estar junto comigo nessa aula. Deus te abençoe, até a próxima.